Bom, e para que estamos aqui hoje, né? Nosso objetivo aqui hoje é aprender como comprar, avaliar o serviço da melhor forma. Então nós temos aí hoje, né, uma pessoa que é especialista em vendas, em serviços, em comércio, para nos ensinar um pouquinho como podemos melhorar essa nossa aquisição, essa nossa compra. Eu costumo dizer sempre, né? Hoje ainda falei sobre isso de manhã. Vocês têm medo de barato ou barata? Ah, tá. É porque eu estou há 24 anos trabalhando, desenvolvendo tecnologia e soluções para eliminar baratas. E aí a gente vê que é possível. Agora, o que a gente não conseguiu descobrir ainda é como eliminar o barato. Então, realmente, né? É importante quando a gente aprende a comprar, né? Porque a gente fala, a pessoa tem pânico de barata, mas não tem medo do barato. Não é o marido da barata, viu, gente? O marido da barata continua sendo a barata. Então, vamos lá. Eu gostaria, então, de convidar para o nosso palco o Luiz Schmidt, que é formado em Administração de Empresas, pós-graduado em Gestão de Processos pela FGV, diretor do Grupo Schmidt, escritor, palestrante, consultor de venda B2B. Esse é um homem que fala de vendas de qualquer forma, gente. Gosta de ser conhecido por ser marido da Estela e pai do Pedro e do Samuca. Que lindo! Seja muito bem-vindo. O Luiz adora palmas e palmas nos traz muita energia, gente. Gratidão, Luiz. Pessoal, se eu falar sem microfone, sem escudo, aí eu fico mais livre para falar, pode ser? Beleza. Bom, tirando tudo isso, o que mais importa é que eu sou pai da Pedro do Samuca, marido da Estela e pai da Dinamite, uma cachorra que tem uns 30 quilos mais ou menos. Por que de verdade? De verdade, a minha informação que eu faço não faz o menor sentido se isso aqui não fizer sentido para ninguém. A minha família é a coisa mais importante na vida. Beleza? Independente se eu vou falar aqui de vendas ou de processos, é família que importa. Pode falar, é só passar aqui ou... Pode passar, isso mesmo. Boa, tá. Bom, a ideia da gente falar hoje é serviço. Só que eu não vou falar de portaria, eu não vou falar de limpeza, eu vou falar de serviço de uma maneira em geral, tudo bem? Pode ser assim? E a ideia da gente falar isso eu falo de vendas. Mas quando eu entro para vender alguma coisa, eu gosto de ser comparado com iguais. Complicado é quando a gente entra e quem presta serviço aqui? A maioria de nós aqui presta serviço. Quando você vai participar de uma concorrência, se é igual, você fala, bacana, estou na briga, aqui a gente vai negociar. Se eu chego para negociar com alguém e essa está descompassada, ou seja, ele não está me comparando o meu serviço com outro serviço igual, eu me sinto mal, não sinto? Vocês sentem também? Então aqui a gente vai trocar uma ideia de como a gente pode instruir o nosso cliente a fazer esse tipo de comparação. Tudo bem? Já falando da Schmidt, desde 93, tamanho do mercado. Quem quiser saber um pouquinho mais, pode entrar no nosso site, pode falar com a gente, tá bom? Vamos falar o seguinte, ó. Primeira coisa, eu vou dividir isso aqui em 3 partes. A primeira delas é o detalhamento. Para falar de detalhamento se eu estou falando de serviço, eu estou falando de um ser humano prestando algum tipo de atividade, sim ou não? Sim. Então eu tenho que entender qual é a qualificação desse ser humano. Ou seja, se um ser humano precisa executar uma certa atividade, ele precisa ter um tipo de conhecimento, um tipo de habilidade para fazer aquilo. E aí aqui a gente pode falar, por exemplo, de serviços que exigem um pouco mais de conhecimento, um pouco menos de conhecimento, alguma habilidade diferenciada, ou que ela vai fazer isso com algum equipamento diferente. Então, para cada uma dessas coisas, eu posso colocar aqui, por exemplo, um AVCP, posso colocar uma manutenção, posso colocar vou instalar uma antena, vou fazer a limpeza da minha caixa d'água, vou fazer, enfim, diversos serviços para o condomínio exigem conhecimentos muito diferentes. Se tem conhecimento diferente, obviamente isso vai incidir em custo, vai? Então, aqui depois eu vou colocar uma tabelinha para a gente poder ajudar o cliente a falar assim, faz essa tabela para você me comparar com o mesmo grau de instrução do meu serviço, porque talvez você não esteja comparando as mesmas coisas.
Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é qual é a qualificação. Qual é a qualificação que exige isso, tanto para comprar quanto para vender. O segundo é o escopo de trabalho. Eu não consigo prestar serviço 24 horas sem que seja feito por mais de um ser humano, sim ou não? Sim. É humanamente impossível. Então, eu preciso entender qual é o escopo de trabalho. Escopo também incide muito em custo. É muito diferente. E muitas vezes, se eu estiver errado, vocês me corrigem. Quando o preço é muito diferente entre um serviço e outro, o escopo está errado. Via de regra, ele não está comparando a mesma quantidade de trabalho a ser feita entre um fornecedor e outro. O terceiro ponto de detalhe aqui é o cronograma. Uma coisa é, qual é o escopo? O escopo a gente vai pintar essa sala. Legal. A gente vai pintar a universidade inteira. É outro ponto. São escopos diferentes. Bacana. Mas a gente vai fazer isso como? Na segunda-feira eu faço isso, na terça eu faço aquilo, na quarta eu faço aquilo. Eu vou fazer isso ao longo de 10 anos. São cronogramas diferentes. Se eu falo, por exemplo, um serviço de prestação recorrente, como é a portaria de limpeza, eu estou falando de um cronograma de limpeza. Então isso quer dizer que a minha área comum vai ser limpa quantas vezes por dia? As escadarias, a gente vai fazer uma limpeza profunda das escadarias, quantas vezes por mês, por semestre, por trimestre? Isso tudo incide em custo. Na nossa casa também é assim. Se você vai lavar três máquinas de roupa é uma coisa, você vai lavar 6 máquinas de roupa, você vai gastar mais sabonete de sabão e pó, não vai? É a mesma coisa, só que a gente está fazendo em escalas muito diferentes. Depois, uma outra coisa que também a gente precisa levar em consideração é o nível de responsabilidade. Se esse camarada aqui sobe e eu estou pagando para a empresa subir, exige um nível de responsabilidade. Se eu falo para ele, tudo bem, você pode subir, eu vou pagar mais barato, mas eu não preciso usar essa cinta aqui não. Se ele cair, é problema de quem? Quando eu vou prestar um serviço, a gente tem que tomar cuidado. Porque quem presta serviço aqui sabe a caneta que assina e o que pode essa caneta virar contra a gente, não sabe? E aqui muitas vezes o nosso cliente negligencia a responsabilidade, achando que ele não tem responsabilidade, porque ele pediu para uma empresa assinar para ele. Mas não é bem assim. Base de valor e sindicatos. Por quê? Eu tenho um tipo de qualificação. Alguém está prestando um serviço para mim. Ela está sob um guarda-chuva legal para prestar aquele serviço. Esse guarda-chuva legal, quando é um serviço recorrente, como esses aqui, ele incide uma base mínima de custo. Mas nem todo serviço é assim. Advogado é assim, engenheiro é assim. Não estou falando de serviço só básico, não. É serviço de alto valor agregado também. Então tem uma tabela. Essa tabela a gente tem que partir deste valor. Se está abaixo disso, a responsabilidade está mais alta. Simples assim. Só que muitas vezes a gente não entra nesse nível de detalhamento. O próprio cliente não entra nesse nível de detalhamento. Muitas vezes porque ele não sabe. Quantos aqui vão apresentar um serviço cujo cliente muitas vezes não faz ideia nem de como contrata, nem do que é, e você é a primeira pessoa que chegou lá para explicar isso para ele? Qual é o nosso papel enquanto prestador, enquanto quem vai vender? É ensinar o cliente a respeito disso. Não é debater com ele, é ensinar, muitas vezes ele não sabe. Mas é falar assim, olha, se você vai comprar esse serviço, toma cuidado. E aí eu entro, eu vou tirar o chapéu de quem está palestrando aqui para o chapéu de quem está vendendo. Se eu preciso vender alguma coisa para alguém que não sabe, eu preciso caminhar com ele no nível de consciência a respeito daquilo. É instruir. A gente é muito mais um Waze do cliente do que uma enciclopédia. Por que eu falo isso? A gente tem que dar o caminho para ele. O caminho mais correto, o caminho mais curto, o melhor caminho. E não necessariamente a gente tem que dar uma lista com um monte de coisa para ele poder se virar e pesquisar. É dar o caminho. Por mais que ele não compre de você hoje, ele nunca vai esquecer daquela placa de aviso que você fez antes dele cair. E depois ele volta, falando, olha, nossa, mas que meleca que assinei lá, mas deu um problemão, ainda bem que você me avisou, estou voltando agora. Quem já pegou o contrato cujo cliente assinou, depois passou um tempinho, ele cancelou e falou, melhor fazer com vocês, não tive problema. É assim. Faz sentido para vocês? Está indo bem até agora? Depois, a gente começa a olhar custos. Tudo que
que a gente falou também incide em custos. Então, vamos aqui. Partindo de uma prestação de serviço, eu vou ter uma base de salário, uma base salarial, uma base de valor, uma base mínima. Quais as coisas que compõem também? Esses serviços aqui vão ser insalubres, perigosos. Eu tenho que tomar cuidado a respeito disso, e fazer essa pergunta, fazer esse questionamento. Porque muitas vezes você fecha um contrato e você não leva em consideração essas coisas. E a corresponsabilidade sobre isso é sobre você. Eu estou na figura de síndico, a pessoa está prestando um serviço com periculosidade, a empresa não colocou aquilo. Eu não posso dizer que eu não sei a respeito daquilo. Eu não posso ser conivente, a lei está clara, você não leu porque você não quis. Eu não sou advogado para dizer, mas eu sei que tem muitas responsabilidades que eu faço, que se eu não tiver consciência a respeito disso, mesmo assim eu serei corresponsável. Faz sentido para vocês? Depois, a pessoa que estiver prestando esse serviço, ela pode muito bem receber algum tipo de prêmio ou algum benefício para prestar aquele serviço. Isso incide em custo. Aqui eu posso falar, por exemplo, de uma portaria, de uma limpeza. Por que a gente tem que levar isso em consideração? Muitas vezes, para você ter um profissional um pouco mais qualificado, você paga um pouquinho a mais para ele, sim ou não? Isso é um tipo de prêmio. Se é um serviço recorrente, isso pode incidir até no tempo de contratação dessa pessoa, na qualificação dessa pessoa, para que ela possa prestar esse serviço. Mas não adianta eu querer pagar prêmio se eu usando a base salarial, vou pagar um prêmio e comparar com uma empresa que não está pagando o prêmio. Então eu preciso detalhar o que está sendo pago, o que está compondo aquela prestação de serviço. Outra coisa, como que essa pessoa vai se transportar, se está presente no valor daquele contrato ou não? Isso pode fazer uma diferenciação. Eu vou contratar alguém para prestar um serviço para mim, mas ela vem de Osasco. Eu vou contratar alguém para prestar um serviço aqui em São Bernardo e ela é de São Bernardo. O custo de transporte vai ser um pouco diferente. Só que se for um serviço recorrente, isso incide em um custo maior do seu contrato. Uma coisa é você vir uma vez para prestar esse serviço, ou uma semana. Outra coisa é um serviço recorrente. Isso vai ficar mais caro. Depois, para prestar esse serviço dentro dessa base salarial, é necessário que tenha algum tipo de laudo, PCMSO, ou algum laudo específico, alguma norma técnica específica, ou alguma formação específica daquela pessoa para realizar aquele trabalho. Porque muitas vezes eu vou pedir para alguém mexer na minha elétrica, ela não está normatizada. Seguro, olha lá, tem seguro. Ela pode mexer nisso. Será que ela pode assinar por isso? Será que ela tem a responsabilidade técnica atualizada? Isso tudo incide em custo. Eu não estou indo para os custos específicos de um serviço de portaria e limpeza, mas quando a gente olha isso, a gente abre esse leque para todos os serviços que a gente também pode calcular. Outra coisa, material e equipamento necessário para compor aquele serviço. Uma coisa é a mão de obra. Outra coisa é o item que ele vai usar para realizar aquela mão de obra. Uma outra coisa é o que será consumido naquele processo. São três coisas diferentes. Isso tem que estar separado nas suas propostas. Você vai fazer uma proposta dessa, separa com o teu cliente. E o cliente vai comparar com você, você fala assim, me manda detalhado, deixa eu ver. Porque talvez o que você está fazendo está mais caro, é o produto e não o serviço. Você está falando que o meu serviço está mais caro, mas às vezes não é o serviço, é o equipamento, é o benefício. É o transporte. O que a gente está comparando? Aí eu vou fazer um comparativo do laranja com o laranja. Aí depois tem impostos de nota e emissão do INF. Eu vou abrir para perguntas, para a gente poder discutir um pouquinho aqui. Não que eu vou responder todas, mas a gente vai bater um papo sobre isso, tá? Muitas vezes, quando chega uma empresa para fazer uma comparação e ela fala, eu estou na MEI, mas a diferença dela é 30%. Impossível isso acontecer. Se o vale salarial estiver igual, tiver todos os benefícios e encargos feitos, é impossível que você tenha uma diferença tão grande por conta de imposto. A diferença entre uma MEI e uma empresa limitada a lucro real, por exemplo, é 7%. A gente fez esse estudo. Se você tiver uma diferença de 7%, talvez sim. Pode, não pode, aí tem advogado aqui no mundo, pode ajudar a falar sobre isso. Se MEI pode prestar serviço, se não pode, mas
Não dá para dizer, e isso é importante quando você for, por exemplo, prestar um serviço, é saber que tipo de classificação de imposto aquela empresa está enquadrada, para que você também não seja pego como uma pessoa que está omitindo imposto. É possível que isso aconteça também. Legal? Aí aqui eu fiz uma tabelinha para a gente poder usar como um parâmetro. O teu cliente está te comparando, e aí se você sim vai fazer uma comparação de serviço, põe uma tabelinha. Ó, empresa A, o que ela está colocando aqui? O escopo dela é esse, a base salarial é essa, os encargos, os benefícios, equipamentos, isso tudo dá tanto. Eu ponho empresa 1, 2, 3, 4, 5, e aí eu comparo. Aí eu levo uma decisão de conselho. Não é só levar aquelas propostas, um calhamaço de proposta, todo mundo lê a primeira, já entendeu alguma coisa, lê a segunda, esqueceu a primeira, lê a terceira, esqueceu a segunda. E acabou a discussão, fica vindo uma discussão sem sentido. É um comparativo. Com base no comparativo, você escolhe a empresa que melhor te atende. Com base nesses comparativos de números, mais separados. Muitas empresas, elas não gostam nem de abrir a tua planilha, porque o concorrente pode saber um pouco da planilha, a gente até gosta de fazer isso. Porque aí eu comparo laranja com laranja. Se a gente está nessa briga, você fala assim, olha, o seu benefício está mais caro que outra empresa, vamos entender por quê? O seu prêmio está diferente, a sua carga horária, o seu escopo está diferente, aí a gente pode verificar ajuste. Diferente, se você separar isso aqui, eu estou falando de imposto e margem. Faz sentido para vocês? Se eu separar isso aqui da diferença entre imposto e margem, aí a gente pode brigar no detalhe legal. Isso serve para qualquer tipo de serviço. Todos os tipos de serviços estão mais ou menos nessa linha. É claro que alguns têm cargo, não tem benefício, mas escopo tem. Equipamento talvez tenha. Então, usando uma tabela dessa forma, você consegue ter um comparativo mais coerente, mais aberto, mais focado. Faz sentido? E aí a gente tem algumas opções de economia. Economias de forma... Estou falando se ela é mais inteligente ou menos inteligente, mas são alguns pontos que dá para a gente entender que é possível a gente economizar num contrato. Primeira coisa, eu tenho que analisar detalhadamente o cronograma de trabalho. E aí tem muito condomínio que você vai, o cara fala assim, eu quero 3 pessoas para fazer o serviço. Por quê? Na verdade o escopo era 4. Vai reduzir. Mas por quê? Qual o cronograma de trabalho? Não. O pessoal está aqui, não tem um detalhamento sobre aquele cronograma de trabalho. Então, cronograma de trabalho é importante que se tenha para se analisar a carga de trabalho, para se analisar a hora, para se analisar valores. Então, olhar o escopo é fundamental. Mas o meu cliente não tem esse escopo, então eu posso pré-sugerir para ele algum. Olha, se você não tem, revisa o cronograma. Eu sou síndico, você tem um cronograma detalhado da limpeza, um cronograma detalhado da sua zeladoria? Que dia que a pessoa tem que fazer a manutenção da bomba? É quarta-feira, às 10 da manhã? Isso é um cronograma. Sem isso, você vai estar prestando o serviço, a pessoa vai fazer na hora que ela quiser. E aí o valor dela fica não tão coerente quando você for vender alguma coisa nesse sentido. Outra coisa, revisar detalhadamente os encargos, benefícios e os cargos que estão relacionados ali. Aquela pessoa pode estar naquele quadrado, naquele CBO, prestando aquele serviço. Eu preciso que seja aquele tipo, pode ser um outro tipo de prestador de serviço, dentro da lei, prestando aquele serviço para mim. Revisando todos os encargos e benefícios que eu tenho enquanto olhando um condomínio, existem alguns serviços que são recorrentes que eu preciso ter, alguns que são pontuais, que eles podem acontecer, eles têm que estar enquadrados em uma certa lei. Para isso eu preciso entender o salário daquelas pessoas. A outra coisa é a responsabilidade. Então vamos entender o seguinte, eu vou levar para uma decisão para um conselho. Tem uma empresa que ela é mais barata, bacana, vamos analisar aqui essa diferença? Não, vamos assinar com essa daqui, que está mais barato, porque assim, ela está assinando, eu estou assinando um contrato, a responsabilidade é da empresa se der algum problema, certo? Sim ou não? Não é da empresa a responsabilidade, é nossa.
Prestação de serviço, quando eu estou pedindo para alguém prestar aquele serviço dentro de um espaço determinado, eu sou corresponsável por aquele negócio. De alguma forma, se a pessoa que presta o serviço sofrer algum tipo de acidente, algum dano, ela causar algum dano, de alguma forma, eu serei também responsabilizado. Então tem que tomar cuidado sobre isso. Ou pelo menos deixar muito clara a responsabilidade dentro do contrato. Se quem vai prestar o serviço não deixou isso detalhado, detalha. Deixa detalhado. A responsabilidade aqui é minha ou sua? Você assume tudo? Está certo aqui? Você está assumindo isso? Quanto você está me cobrando para assumir isso? Responsabilidade tem custo. Não é simples assim. Eu assumo mais ou assumo menos. Vai existir custo. Evidencia os riscos para o condomínio. Aí tem alguns tipos de levantamentos e laudos dos riscos potenciais daquele condomínio. Que você pode fazer um estudo para ver assim, quais são os riscos que eu tenho aqui. Trabalhista, legal, civil, criminal. Quais são os riscos que a gente tem? Para você entender qual é. Eu sou síndico. Você está sentando na cadeira que gera qual risco? Qual risco você tem quanto isso? Se você fez o curso de síndico, você vai saber alguns. E no seu condomínio, quais são os riscos que tem? E depois a gente pode incluir tecnologia no processo para redução do custo. Quando a gente pensa em redução de custo, eu pensava basicamente em incluir a tecnologia como primeiro passo. Sim ou não? Só que se você for olhar, eu posso economizar ainda antes da tecnologia, olhando o detalhamento, vendo isso. Aí eu vou dar um exemplo numa portaria. Tem um serviço de portaria. Naquela portaria, durante o horário do almoço da pessoa, eu tenho como colocar ali um controle de acesso e a pessoa fazer a sua refeição sem precisar estar dentro da portaria. Há uma redução de custo? Sim. Ela pode fazer o quê? Usar a sua refeição. Ela não precisa fazer uma indenização da refeição. Por conta disso, eu reduzo o escopo. Eu tenho uma portaria. Nessa portaria, durante a noite, eu vou colocar uma portaria remota. Então, eu estou incluindo tecnologia no processo para redução de custo. Reduz? Sim. Reduz, estou reduzindo o escopo de trabalho humano no processo. Então, a gente pode pensar em incluir tecnologia. Limpeza. Eu tenho 3 pessoas, mas eu tenho espaço possível de colocar uma máquina. Eu posso colocar 2 pessoas numa máquina, uma pessoa e uma máquina para realizar a limpeza. Claro que a máquina de limpeza não limpa qualquer coisa. Se fosse assim, na nossa casa a gente já tinha máquina para passar roupa também. Não é simples assim. Então a gente tem que entender o aspecto possível de colocar uma tecnologia, para que ela possa ser efetivamente redução de custo. Senão ela vira só uma despesa a mais, tem um negócio a mais para manutenção. Certo? Quando a gente fala de tecnologia, eu tenho alguns outros pontos. Eu posso colocar controle de acesso, eu posso colocar softwares que vão gerenciar algum tipo de informação, eu posso colocar um software que vai monitorar algumas atividades, só me dar alerta quando preciso for. E aí eu vou abrir para perguntas para a gente poder dar alguns exemplos sobre isso. Beleza? Legal? Fez sentido para você até agora? Fez? Vamos falar de alguns exemplos? Quando a gente fala numa portaria humana, se eu vou incluir uma portaria remota, quanto vocês acreditam que reduz o custo de um período de 12 horas no serviço de portaria? Vou dar um exemplo. Quando eu coloco são 24 horas de um período de portaria, certo? A gente tem contratos que variam de 19 a 25 mil reais no mercado. Desses contratos, a gente está dividindo isso em 12 e 12, certo? Então eu estou dividindo em 12. Só quando eu faço a inclusão de uma portaria remota, eu tenho que pagar pelo serviço daquela pessoa remotamente atendendo. Beleza? Eu, na média, reduzo ali de 30% a 40% daquele período. Eu não reduzo 50% do período porque tem alguém prestando aquele serviço para mim. Exceto se eu for automatizar totalmente uma portaria, deixar, aí olha a diferença. Eu tenho alguém atendendo remotamente a minha portaria, certo? Se alguém abrir o portão, a pessoa é corresponsável pela abertura daquele portão, beleza? Eu estou automatizando totalmente a minha portaria. O morador abre a portaria, a responsabilidade é do condomínio. Lembra que eu falei que a responsabilidade muda o custo?
É claro que eu estou passando a responsabilidade, alguém está prestando esse serviço, a responsabilidade fica para ele. Eu jogo a responsabilidade para o morador, eu assumo a responsabilidade, por isso que eu reduzo o custo. Vou apresentar isso para o meu conselho. Vocês querem isso? Quer? A responsabilidade vai ser nossa, não é deles. Nem nossa com eles, é só nossa. Por isso que eu falei que a responsabilidade incide em custo. Ah, eu vou terceirizar, vou colocar aqui câmera e eu vou tirar a ronda do porteiro e fazer a ronda. Até 5 pontos ele pode fazer, beleza? Vou tirar essa ronda, tá bom. Dá um problema lá atrás. Tem uma empresa fazendo monitoramento? Não. Quem está vendo a câmera? Nesse momento, ninguém. A responsabilidade é nossa. Então, incide no custo. E aí eu preciso evidenciar isso também para o meu conselho, para mostrar, olha, a gente está assumindo responsabilidade. Outro dia eu fui num condomínio que o síndico, ele entende bastante de tecnologia. Boa parte das coisas que estavam no condomínio, ele fez. O CFTV lá ele fez, a rede ele fez, o sistema de internet lá ele colocou, ele fez tudo lá. Só que ele não está mais lá. E aí o pessoal está reclamando. Por quê? Porque tem outras pessoas que têm que pagar aquele serviço. E aí ele estava reclamando, ele falou assim, enquanto eu estava aqui com o síndico, eu fazia tudo. Agora que eu não estou, eles reclamam porque tem que contratar. Eles não estavam vendo o custo que eles tinham. Isso não ficava evidente para eles. Cara, alguém tem que fazer essa câmera. Não apareceu aqui do nada, alguém colocou uma furadeira aqui e prendeu esse negócio. Não foi de graça. Não é de graça. E é isso que a gente tem que deixar muito claro, porque muitas vezes, no condomínio, o pessoal fala assim, não, mas cara, ele está lá, ele faz isso aí direto. Ele vai pegar ele no final de semana, ele vai fazer, ele não vai cobrar. Aí ele não cobra um ponto, o outro não cobra outro ponto, e o negócio vai ser feito sem a responsabilidade do condomínio. Cada um vai fazer uma coisa. Aí quando você fala, não, peraí, vamos colocar, vamos organizar, vamos chamar uma empresa aqui. Beleza, aí o cara fala, R$500. 500 pau, meu Deus do céu! Que caro isso! É caro, mas era os mesmos 500 que o cara não assumia por ele. Ele deixava de sair com a família, ele fazia alguma outra coisa, mas ele estava lá. Então, é isso que a gente precisa deixar evidente no condomínio. Não é de graça a prestação do serviço, mas eu preciso entender escopo, nível de responsabilidade, cronograma de trabalho, tudo isso incide nos custos que a gente está fazendo. Faz sentido para vocês? Alguém tem algum exemplo que possa dar sobre prestação de serviço e comparação de orçamento? Pode ser, vai lá. Você. O seu serviço é fazer essa tabela. Essa tabela. Os outros. Não, mas é. Quem já fez reforma em casa aqui? Não foi um caos para os primeiros orçamentos? Não é um caos? Aí o síndico fala assim, eu vou encontrar a melhor empresa. Ele chama 15 empresas. Na terceira ele está doido. Aí ele chama você é a 16ª, ele fala, já falei com 15. E não entendeu mais nada. Porque não tem esse tipo de comparação. E acaba contratando mal, né? Porque ou vai fazer tudo mais barato, né? Ou nem é mais barato, não vai atender as necessidades que a Sabe quando você está na praia, de longe, assim, vendo todo mundo na praia, você não consegue ter rosto de gente? Quando ele olha um monte de orçamento, é a mesma coisa. Ele vê só um monte de gente. Você não sabe necessariamente se a cor da sunga é azul. Porque você está do lado da outra pessoa vermelha. Não consegue, fica difuso. A prestação de serviço é exatamente igual. Você vai fazer uma reforma, então, é um negócio muito complicado. Por quê? Eu faço a instalação desse negócio. Bom, mas o cabeamento não. Tá bom. Eu faço o cabeamento e a instalação, mas a fixação não. Aí você tem que, meu Deus do céu, só que o nosso trabalho é instruir o nosso cliente. Olha só, faz uma tabelinha. Isso você faz, isso você não faz. Aí você soma tudo. Senão gera complicação.
Legal. Mais algum? Nada? Mais aí, manda. Tem mais algum exemplo de prestação de serviço, comparação, ou problema que teve comparando nosso serviço com outro diferente? O maior desafio começa já no escopo, Luiz. O maior desafio é quando não se compara o escopo, né? Acha que mamão é igual a laranja. Então não adianta, né? Tem que realmente separar as frutas. Separar escopos iguais, resultados poderão ser iguais. A gente ainda tem aí as intempéries, como você falou, vamos lidar com equipamentos que podem ser iguais, produtos que podem ser iguais e pessoas diferentes. Assim mesmo já poderá ter resultado diferente. Agora, quando o problema já começa no escopo, isso acontece muito em questão de serviço. Comparar escopos que não tem nada a ver um com o outro. Óbvio que vai dar diferença. E aí é uma economia, aquela história, é uma economia sem responsabilidade. Porque acaba depois sobrando realmente para o síndico. Né? Porque foi mais barato. Mais barato por quê? Porque se não é o mesmo escopo, não vai ter o mesmo resultado. Você corre muito risco de responsabilidade. Veja que aqui eu não estou detalhando ainda nível de qualificação desse escopo. Não, isso aí é outra questão. Porque você imagina o seguinte, eu tenho um escopo que ele é até um pouco maior, mas a pessoa ela é mais qualificada, então ela vai fazer isso em menos tempo, ou a empresa ela é mais qualificada. Eu não estou nem colocando isso, porque aí a gente vai para uma outra linha de certificação, ou como que você compara um trabalho com o outro, uma especificação com o outro. Recentemente eu passei por uma situação, eu tenho um fornecedor já desde a entrega do prédio, limpeza de caixa d'água, sanitização do prédio. E aí eu queria saber se estava dentro ou fora do valor dele. E eu tenho comigo, né, sempre dar um retorno para aquele prestador, falando, olha, não vou fechar com você, mas por quê? O seu custo ficou mais elevado. Normalmente segue o mesmo tipo de escopo. Tá? Teve esta situação e teve uma outra. E aconteceu o seguinte, esta empresa, ela começou a metralhar, eu não citei o nome da empresa qual eu ia fechar, mas ela começou a metralhar a outra empresa, falando que a empresa não usava os produtos adequados e fazia um serviço inadequado. O cara está lá desde 2017, quando o prédio foi entregue. Então, assim, nunca tivemos problemas. Então, eu acho que em algum momento falta um pouco de ética, como você disse. Não é porque eu te pedi um orçamento, eu sou obrigado a fechar com você. Entendeu? Eu preciso ter um parâmetro. Mas se você estiver aberto a negociar, vamos negociar. Se você não tiver, você vai ali. Então, eu venho percebendo essa situação. Teve essa situação da empresa de caixa d'água, tem a situação da empresa de elevadores, teve uma que sentou para conversar comigo, a pessoa falou mais da vida pessoal dela do que da prestação de serviço. Entende? Então eu acho que falta um pouco de ética, falta ética em alguns casos, e falta também profissionalismo. Porque você pode até falar da sua vida, enfim, para a gente entender, né, as situações, mas transformar isso num bate-papo de negócio totalmente inviável. Na venda a gente fala que é para criar o rapport, mas às vezes a pessoa acaba tanto tempo no rapport que esquece do negócio, aí fica prolixo e não objetivo. Tanto que a empresa de elevador eu já descartei, essa empresa específica de elevador eu já descartei. Entendeu? E essa empresa que começou a metralhar o meu fornecedor, eu já não levo mais nem para votação. Se queimou até uma outra possível votação, ela acabou se queimando. E o que eu achei estranho, o pior de tudo, foi a operação dessa pessoa que conversa comigo por WhatsApp. Entendeu? Ou seja, você presta serviço, eu presto serviço, eu sou simples, profissional. Eu não vou tratar mal porque eu não consegui entrar no demais pessoas. Futuramente pode ser que eu esteja lá. Então, a deficiência do apurito, né? Não tem muito técnico para desenvolver ali a proposta, né? E aí vai um
quando você não tem uma planilha, aí o cara fala assim, não, mas essa empresa aqui, não, mas essa aqui ela uma vez lá, estava lá e aconteceu isso. Aí a outra fala, não, mas esse aqui, ó, eu conheço um menino, uma empresa que faz esse negócio. Tá bom, na hora que está ali no conselho, todo mundo dá pitaco. Mas aí na terça-feira de manhã que você se destinou para fazer aquilo, está todo mundo trabalhando e você está procurando fornecedor. E é por isso que quanto mais a gente conseguir evidenciar tecnicamente e detalhar essas coisas, você está falando assim, cara, eu tenho tempo para fazer, essas empresas têm um nível de detalhamento mais certo para fazer aqui, a gente está colocando a decisão aqui no play. Eu não vou ficar olhando 50 empresas só porque a empresa do teu amigo quer participar e você não me mandou ela na segunda-feira. Simples assim. Senão fica aquele negócio, não, mas peraí, para a cotação aí que, ó, meu amigo, eu conheço ele vai fazer uma barata. Vai fazer uma barata até quando? Você vai fechar o contrato, ele consegue fazer barata até quando? Né? Porque matar barata é fácil, mas você matar o barato. Né? Pode falar. Você tem uma situação que tem que trocar as câmeras da frente do povo. Não tem nada. O que eu fiz? Tem um rapaz que presta serviço lá, meu filho, portão, também trabalha comigo. Deixa eu ver o cara que estava lá, falei, legal, explica para mim, o que eu preciso? Porque cara é o câmera, o cara é o carro, o cara é o uso, o cara é o PGR, o cara é tudo. Não sei explicar. Eu coloquei o escopo, todos que eu chamei, só que não coloco nada fora do escopo. Para mim, facilitou, eu queria ficar com o conversa, oferecendo aquilo, o outro está oferecendo marcação sua, enfim, facilitou terrivelmente o meu trabalho. Eu deixei para mais barato, porque a firma, eu tive que pagar todo mundo igual, e estava funcionando perfeito. Eu teria me colado se eu pudesse chamar de prioridade que o escopo, cada um vai fazer uma coisa. Até você não entende o que nós estamos falando. Sabe que tem muita gente que tem receio de participar de um processo ou de mandar um detalhamento, porque ele acha que as outras empresas vão copiar o detalhamento dele. Mas o que a gente observa e a gente até fala para fazer? Eu excluo marca de equipamento. Por quê? Eu estou falando de tecnologia. Se eu vou fazer uma divisão, por exemplo, do projeto sobre tecnologia, eu vou te falar qual é a tecnologia que a gente está olhando aqui. Se vai falar de câmera, por exemplo, eu posso usar uma câmera, uma tecnologia de rede, eu posso usar um outro tipo de cabo, e a infra vai ser totalmente diferente. E aí a gente vai falar assim, eu estou indo por esse escopo aqui de nível de tecnologia. A marca, o senhor escolhe, estou colocando aqui. Por quê? Porque aí o detalhamento técnico entre um componente e outro, a gente vai trabalhar com uma marca e trabalhar com outra. Beleza, mas se a gente estiver usando a mesma tecnologia, a diferença vai estar no preço do produto. Bem mais fácil. E é por isso que a gente não coloca marca nos orçamentos, para falar, olha, se a marca ela é um projeto, aí sim o projeto, eu preciso detalhar esse projeto para você e depois o nosso avanço. Antes disso, a tecnologia eu estou detalhando ela para você no cliente. Isso que aí muitos concorrentes acabam não querendo participar ou não mandando, falar, peraí, ele vai copiar o meu projeto. Exclui ali, fala da tecnologia, vai no ponto da tecnologia. Claro, quando a gente fala de tecnologia, aí tem muitos nomezinhos que a gente acaba não conhecendo, né? E aí a gente precisa saber, a gente começa, quem está na sindicância começa a saber nome de sigla, de um monte de coisa que nem sabia antes, né? Isso aqui é POE ou não é POE? Isso aqui é um SUIT, são DVE, tem uns nomes diferentes, você acaba aprendendo. Mas a gente, para prestar um serviço ou para vender um projeto, eu preciso pelo menos orientar o meu cliente. Olha só, essa tecnologia aqui, ela tem essa vantagem. Por que é um POE? De bateria, de fonte lá na ponta, usa outra fonte. Ah, por que eu estou usando um produto XYZ para limpar a minha caixa d'água? Porque depois a água não vai ficar contaminada. Tem alguma coisa assim, deve ter. Esse nível de detalhamento a gente precisa detalhar em proposta. E aí tem um ponto. Quem manda a proposta para o cliente aqui sem apresentar? Tem que apresentar. Senão o cliente ele vai tomar a conclusão. O síndico vai tomar a conclusão sem antes conhecer a vantagem do produto. Por isso que quanto mais você trouxer o síndico para você sim, quanto mais trouxer o fornecedor e falar, me explique isso aqui.
Por que isso é a vantagem desse negócio? Mais você consegue ficar preparado para comparar outros orçamentos também. Quando a gente vai no detalhamento técnico, principalmente de projeto, cara, cada um com uma especificação diferente. Vai fazer câmera, ou rede, ou colocar iluminação e colocar automação em toda a sua iluminação. Você vai ver a diferença que dá. Um coloca um negocinho e fala que ilumina 3. O outro coloca 3 negocinhos e fala que cada um ilumina 1. Você fala, mas o que é melhor? Aí você tem que entender e colocar pelo menos um escopo ali de vantagem. Coloca uma coluninha aqui, a vantagem que a gente tem com isso, para poder ter uma noção. Você queria falar alguma coisa, Paulo? Esse mês eu peguei um condomínio para fazer um seguro de 20 apartamentos. Eu vou te falar o que me incomodou nessa tratativa. Eu fiquei um mês ensinando para a síndica, uma síndica orgânica, não entendi nada de condomínio, coitado, nada de seguro. Eu detalhei, fiz 3 orçamentos e detalhei cobertura por cobertura, por escrito, porque que era importante para mostrar para vocês. Foi um mês de trabalho, um mês. E chegou, o que mais me incomodou assim, na atuação da síndica ali, foi que ela botou em votação do WhatsApp do condomínio, moradores votando. Ah, mas para que precisa dessa cobertura? Não, mas essa, que valor é tão alto? Abaixa, não, essa aqui precisa aumentar, essa aqui. Nossa Senhora da Penha, a mulher quase me deixou louco. E ela pedia para mim, né, para eu ajudar a fazer defesa, né? Então, o que eu respondo? Foi um mês. Aí chegou no ponto que eu liguei com o síndico profissional, que não está aqui hoje, infelizmente, e falei, meu, me ajuda. O que eu falo para essa síndica, né? Porque chegou no ponto, eu tive que falar para ela, olha, você é responsável civil e criminal do condomínio, né? Se acontecer alguma coisa, você que é presa, não é se você perguntar para 50 pessoas, são 50 milhões diferentes. Eu imagino que isso deve acontecer também em vários tipos de serviço. Quando se enquadra para todo mundo, para ouvir opiniões e vem opiniões. Mas olha, às vezes é até um pouco de maturidade, né? Porque nem para decidir a casa que você vai passar no final do ano lá em Socorro, lá em Bragança, você manda 3 casas no grupo da família, fica todo mundo criticando, mas aqui a piscina é gelada, o outro a piscina é quente, aqui tem mosquito, o outro não tem, até na hora que chega alguém e fala assim, vamos nessa piscina. Ah, já paguei. Não é assim? Ela vai querer decidir um negócio com 50 pessoas. É difícil, é um pouco de maturidade, né? Mais alguém, gente? Fechou. Eu acho que o condomínio, desde uma coisa tão banal assim, de reformar uma cerâmica quebrada, um escopo bem resistido, um mármore, né? Uma pedra que quebrou, ou se não contratar, né, uma portaria, que aí o lucro de dinheiro é muito maior, né? Você faz essa qualificação, né? O que eu tenho feito, tem ficado bacana, por exemplo, quando eu levo as empresas de portaria, né, pegar portaria, para ela apresentar o que tem interesse, né? Sem falar de obra, né? Porque o grande problema que eu vejo em condomínios, né, nos bairros que eu passei, as pessoas têm a ir para o mais barato. O mais barato sai caro. E aí eu te pergunto assim, em relação à sua expertise que é o Facilities, quais são os grandes diferenciais que tem portaria, limpeza, zeladoria, né? Essa área, o que diferencia uma grande empresa da outra empresa? Olha só, prestando serviço por algum tempo, você tem uma coisa que é um histórico a respeito de gestão de pessoas. Gestão de pessoas, gestão trabalhista, gestão das verbas que você está colocando na mão dessa empresa. Então, uma coisa que é um diferencial é o tempo que essa empresa existe. A empresa existe há 1 ano, 2 anos, 3 anos, até 5 anos. Ela está numa curva de mortalidade muito alta. Muito provavelmente ela não passou pelos problemas que a gente passou, pelas diferenciações econômicas que a gente
passou. A gestão dessa pessoa, a gestão de mais de uma pessoa, faz com que a gente tenha uma expertise sobre, olha, aqui você pode ter um problema. A gente sabe, por exemplo, quando eu vou fechar um condomínio, aquele condomínio, o porteiro vai estar lá e pode fechar o portão num carro de alguém. E eu assumo essa responsabilidade, eu faço isso há 30 anos. A gente sabe como é que funciona. Alguém pode estar lá e pode ser assediado por alguém. A gente sabe como faz o gerenciamento daquilo. As informações que estão lá, a gente está gerenciando via LGPD. Então, reputação e tempo que não estão numa tabela dessa, fazem a diferenciação. Outra coisa, é a qualidade de operação. Então, imagina o seguinte, outro dia a gente fechou um condomínio e o cara falou assim, como é que você faz a gestão operacional do seu pessoal? Eu falei, todo mundo bate um ponto com o reconhecimento facial que chega na nossa linha de operação na hora. Isso é um diferencial, isso custa. Mas eu não vou abrir mão. Eu controlo 1.200 pessoas assim. Por que o seu condomínio eu vou controlar no papel? Não. A gente controla dessa forma. Muito mais barato. Levar um celular no seu condomínio e fazer a gestão operacional dessa forma. Então, assim, o nível de controle e tecnologia do processo também é diferencial. Seja na limpeza, na portaria ou algum facilities. É um diferencial. Então, reputação, tempo e diferencial. Outra coisa. Tempo de existência, nível de tecnologia e a terceira é a reputação. A reputação é, pergunta para mais pessoas, o que eles sempre diz? Conhece algum cliente? Tem algum histórico? Tem algum outro depoimento que corrobora o que eu estou falando? Porque uma coisa é eu falar aqui uma apresentação bonita, falo bem, está tudo certo. Outra coisa é o cliente falando assim, não, eles estão comigo há 20 anos, está tudo bem. É outra história. E problemas não existiram. Como ser Gerenciar problemas é o trabalho de quem presta serviço. Problema a gente vai ter. Um dos grandes problemas que a gente tem, por exemplo, para contratar arquiteto, advogado, eu trabalho intelectual. Sim. E aí não tem uma mensuração clara. Então assim, ela cobrou 10, ela cobrou 20, é expertise, né? Empregada ali. Se ela fez em 1 hora, fez em 35 dias. Né? Mas quem sofre bastante é a pessoa que instala a câmera. Sei lá, você vai na internet e quanto custa 10 câmeras no DPR? A câmera. Mas não tem nível. A gente bate, aí o pessoal bate nós, aí vai. Agora, quando você vai para a arquitetura, você fala assim, meu, assim, os projetos que ela fez, as complexidades, se tenta vender, né, para engatar. Só para complementar o que você está falando, que a gente já está finalizando o nosso tempo aqui. A diferença entre preço e valor. Preço é o quanto ele paga. Valor é o quanto ele espera receber. Nós que prestamos serviço, a gente tem que agregar valor. Valor intelectual, valor de diferenciação de processo, valor de tecnologia. Quanto mais eu incluo isso, mais difícil fica ele comparar com qualquer outro. Se ele quer fechar comigo, é porque eu tenho algo diferente. Se eu não tenho nada de diferente, ele vai pôr na tabela e falar, e aí? Me ordena por valor aí, eu vou fechar. Se não tem um diferencial, ele fala assim, cara, mas esse fica mais barato, fica mais caro, mas ó, os caras fazem mais rápido, tem reputação, conhece o cara, qual é a empresa, aí é outra história. E aí, quando eu comecei já há um bom tempo, não mostrar valor, né, a assertividade foi maior. E o valor nem sempre o mais barato foi o que ganhou. Perfeito. Fechamos o tempo? Pessoal, fechamos o tempo. Espero que tenha trazido para vocês um conteúdo interessante. A gente vai ficar aqui para o meu bate-papo. Se tiver alguma dúvida, pode me procurar também, tá bom? Obrigado, boa noite para todos.